excelente tarde para você. Seja bem-vindo, SBT e você está no ar. Arruma seu relógio aí, 12h45. Se você estiver almoçando, um ótimo almoço para você. E que bom que você vai começar a sua tarde aqui junto com a gente. Dá uma olhada no que vai ter no programa de hoje. O nosso bate-papo de hoje é sobre energia. Tanto a energia elétrica quanto a energia pessoal. Vamos conhecer diversos alimentos que nos trazem energia. E no quadro Evolução das Coisas, hoje temos a lâmpada. O SBT e você já está no ar. Hoje o programa, como você viu aí no comecinho, nós vamos falar de energia. Energia do nosso corpo, energia, porque, gente, tudo gera energia. Movimento gera energia. Tem a conta aí, o boletão que chega na tua casa todo mês, não é verdade? Da energia elétrica. Tem a nossa energia. Mas será que de onde vem tudo isso? Como é que a gente cuida? Você já ouviu falar, né? Que a gente tem que ficar longe das energias negativas? Pois é, o que a gente faz para ficar longe delas? Vamos conversar com os meus amigos aqui super especiais, que é a Janaísa de Biagi, que é terapeuta interativa. Tudo bom, Jana? Tudo bom, Miriam? Obrigada, viu? Ficou lindo o programa novo. Obrigada. E aqui desse lado tem o Alexandre Neves, que é físico. As duas coisas falando de energia, né? Seja bem-vindo, viu, Muito Alexandre? obrigado, eu que agradeço. Você vai falar da energia da nossa casa, a Isso. energia que ilumina. E a Janaísa vai falar da energia que está dentro da gente, que também ilumina muito, não é, Jana? Exatamente, E me fala, da onde vem essa nossa energia? O que significa ter uma boa energia, uma má energia? A gente entrar num ambiente e falar, ai, mas esse ambiente está com uma energia esquisita, né? Exato. O nosso corpo, né, a nossa matéria, ele é alimentado por um campo energético, né? Por um campo etérico que a gente chama. E essa energia, a gente recebe ela tanto de forma externa, do ambiente, das outras pessoas que a gente convive e dos alimentos também, como também a gente emana essa energia de volta para o externo. Então, ela molda a nossa matéria, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e fala, ai, não sei, nunca conversei com aquela pessoa, mas ela tem uma energia estranha. Porque a energia dela chega antes mesmo da pessoa falar algo. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a principal fonte que mantém a nossa energia equilibrada, positiva no nosso corpo, são os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí que o bicho pega, não é? Porque muitas vezes a gente está pensando, as coisas passam pela nossa cabeça e a gente não consegue dominar. Você também acredita nisso, Alexandre, que nós temos essa energia vital e que ela pode ser boa e ruim? Veja, essa questão da energia vital, isso vem de um modelo de influência, primeiro, oriental, principalmente da medicina chinesa, medicina ayurvédica, onde eles definem algo chamado Qi, onde esse Qi foi traduzido pelos franceses, que basicamente introduziram a medicina chinesa no Ocidente, como energia. E Solia de Mohan, por exemplo, vai traduzir como energia vital. Porém, do ponto de vista da física, a gente não consegue medir esse tipo de energia. Não tem como. A ciência moderna até busca compreender, por exemplo, a acupuntura, como que isso funciona, mas passa a entender que esse Qi está associado com formas de energia, sim, mas bioquímica, energia de manifestações elétricas, por exemplo, impulso nervoso e tudo mais. Mas isso vem deste modelo. E dentro da terapia, isso acaba sendo utilizado e muitas vezes usando essa linguagem de energia. Certo. Mas o modelo físico reconhecido, por exemplo, pelas sociedades de física, eles não entendem dessa forma. A Sociedade Brasileira de Física não entende o Qi dessa forma, não entende a energia vital desta forma. Não é reconhecido pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, nem outros. Porém, é entendido que muitas vezes tem um resultado clínico. Exatamente. Esse resultado clínico muitas vezes está associado, poderíamos dar outras explicações, até de sugestões e tudo mais. Mas se aquilo faz bem ao paciente... Então talvez seja mais no que cada um individualmente acredita, Sim. né? E também tem aquela coisa, né? Quando você diz que os pensamentos é que fazem essa energia ser boa ou ruim. Se você vai fazer algum tratamento onde mexe na sua energia, se você está acreditando naquilo, você já está colocando uma positividade ali, não está? Exatamente. Você coloca uma positividade e a gente acredita que é assim, na visão da energia vital, que a nossa realidade, a gente cocria ela com energia universal.
Então, tudo aquilo que eu penso, que eu manifesto, a minha realidade, o meu externo tende a manifestar, materializar situações que confirmem a emoção e o pensamento que eu estou gerando. Então eles falam, se você entra num lugar, numa situação em que você sente muito medo, e você não consegue dominar este medo, pode ser que o seu externo comece a cocriar situações para validar esse seu sentimento. Aquela coisa, andar em casa no escuro. Exato, de repente você começa a ouvir um barulho. Tem um ladrão aqui dentro, tem um ladrão aqui dentro. Até você chegar no interruptor, começa a escutar coisa, começa a ouvir passo, e não é nada às vezes. Exatamente, então tudo que você vai gerar, né? E aí também tem a questão das moléculas de água do nosso corpo, né? Que vibram com a questão da energia. Tem um estudo, um experimento do Masaru Emoto, em que ele fez com as moléculas d'água que foram expostas à energia de músicas negativas, a discurso de Hitler, e que essa molécula depois ela ficou disforme. E foi colocada exposta a uma oração, a pensamentos positivos, palavras positivas, e ela ficou perfeitamente. E aí ele fala o seguinte, o nosso corpo é 70% de água, então essas moléculas elas também vão vibrar com o que a gente ouve, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Tanto que dentro das terapias integrativas, existe um tratamento que a gente faz com as águas solarizadas, que a água é uma forma que energiza o nosso corpo, em que a gente expõe a água às cores, as garrafas com cores, e coloca no sol e a gente ingere essa água, porque a maior fonte, uma das maiores fontes também para alimentar esse campo etérico nosso, é prana, que vem do sol. Tanto que nos países em que tem menor incidência de sol, existem os relatos de que tem maior incidência de depressão e suicídio. Porque o cinza na cromoterapia, ele é uma cor apática. Então, muitos dias cinza, as pessoas vão ficando apáticas e as funções vitais delas vão ficando mais lentas, elas não sentem mais ânimo de levantar da cama para fazer as atividades no dia comum. Então, as águas solarizadas, elas também trazem essa energia e revitalizam esse campo energético nosso. Gostoso, né, gente? Você aí de casa, você acredita nessa energia que nós temos aí, né? A gente não fala às vezes, nossa, mas aquela pessoa tem uma energia tão boa, né? Ela tá sempre bem, ela tem uma energia boa. E outras, nossa, a energia daquele cara ali, ó, sei não, né? Você acredita nisso? Manda o WhatsApp pra gente, o número tá aqui embaixo, ó, a nossa conexão direta, tá bom? Manda aqui que eu vou ler ainda hoje, tá? E ó, falando em energia, como é que anda a sua conta de energia aí na sua casa? Quando chega a continha, elas falam, ai meu Deus do céu, chegou de novo, né? Chegou de novo. Vamos falar de outro tipo de energia, energia elétrica. A gente vai te dar agora algumas dicas pra gente economizar dentro da nossa casa. Bom, as bandeiras são classificadas na bandeira branca, na amarela, na vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Em função, todo mês, no final do mês, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, faz uma verificação das condições dos recursos hídricos e, em cima disso, ela faz um estudo e aponta se há necessidade ou não de mudar a bandeira. Bom, energia um pouco mais cara afeta sempre no bolso. Então, as dicas de consumo de energia é bastante importante. Então, consumo consciente de energia. Primeiramente, é começar fazendo uma compra adequada dos equipamentos eletrônicos, procurando sempre no selo do Procel o consumo A. Equipamentos com consumo A que tem o menor consumo de energia possível. Em casa, é possível fazer algumas melhorias, como apagar as luzes dos cômodos depois que sair, trocar a iluminação por iluminação LED, ter uma modularidade maior, menor consumo de energia, evitar de colocar toalhas, sapatos atrás da geladeira e manter uma distância adequada, porque o equipamento precisa fazer uma troca de calor, então é necessário que isso vai evitar o consumo de energia. Além disso, o ar-condicionado. As pessoas que assim têm, devem fazer a limpeza periódica e fazer os ajustes necessários de temperatura pelo seu conforto. Muito bom, né? E eu tenho outra notícia boa. Ó, a conta de luz de nós brasileiros, né? Não será cobrada a taxa extra agora em junho. Segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em maio houve uma cobrança de taxa extra. Então a bandeira tarifária agora será a verde, que não implica em cobrança adicional sobre o total, né, de quilowatts-hora consumidos dentro de casa. Enfim, uma notícia boa.
E Alexandre, a gente já viu as dicas ali na nossa matéria, mas o que mais a gente pode fazer dentro de casa? Vale a pena tirar da tomada, por exemplo, vamos supor, um objeto que eu não estou usando, micro-ondas, que eu não uso sempre. Durante o dia, durante a noite, ele fica lá conectado na tomada só com o reloginho aceso. Isso gasta energia? Gasta energia. Qualquer sistema que estiver conectado à tomada e que tiver algum dispositivo ligado, por exemplo, um LED que fique ligado, um reloginho, ele está gastando energia. É pouco. Tá. Mas se você colocar isso ao longo do mês, em vários equipamentos, você tem um gasto de energia aí que pode ser considerável. E Então, que mais o que eu ideal posso é fazer? tirar Tira isso, e deixa. evitar a conexão numa única tomada de vários equipamentos, usando aqueles T's. Isso eu faço. Por quê? Isso acaba passando uma corrente elétrica muito alta, e isso gera um efeito Joule. O que é um efeito Joule? Um aquecimento do sistema. Então, parte da energia elétrica vai ser perdida na forma de calor e você paga por isso. Porque esquenta ali. Eu faço isso. E com um carregador de celular, né? A gente carrega e deixa pendurado na tomada. Isso é um erro. E uma manutenção da instalação, às vezes fio que está muito mole dentro da instalação elétrica, isso também gera dissipação de energia. E cuidado com máquinas térmicas, como geladeira, como aparelhos de ar-condicionado, que consomem muito. Então, no inverno, por exemplo, não há necessidade de ligar o aparelho de ar-condicionado, diminuir a temperatura interna do geladeira, do congelador. São dicas importantes. E se a pessoa quiser investir, ela pode investir. Hoje você tem painéis fotovoltaicos. Você instala um painel fotovoltaico, aqueles de energia solar. Sim. E hoje a legislação permite, você pode vender parte daquela energia para a companhia de energia elétrica. Olha que legal. Então, por exemplo, imagina que o seu... Faz um investimento inicial ali. Mas é um investimento alto inicial. Você leva aí de 7 a quase 15 anos para bancar esse investimento, mas depois é lucro. Tá? Olha lá, então, depois pro resto da vida fica você tranquilo, acaba. né? Então são formas que hoje em dia E são também permitidas. cuidar das lâmpadas, né, Alexandre? Que daqui a pouco nós vamos mostrar, Sim. inclusive, a evolução delas e o Alexandre vai falar qual que é a mais legal aí pra gente ter em casa. Já volto aqui com vocês, porque agora eu tenho mais uma convidada, que eu quero falar dos alimentos que trazem energia pra gente. Olha que delícia, gente, né? Você poder ter um alimento ali na sua casa que vai te deixar com mais energia. Olha que mulher linda que tá aqui. Tudo bem, Paula? Essa daqui, pra quem não conhece, é a Paula Barbosa, nutricionista, e ela fez essa mesa aqui pra lá de bonita pra falar desses alimentos. Quer dizer que se eu comer um desses alimentos aqui, eu posso sair correndo? Sim, é o nosso combustível, né? Toda máquina, o carro não precisa de combustível, a gente também precisa. Então, os alimentos é o nosso combustível pra gente fazer todas as atividades do dia, né? Tem alimento, então, que nos dá mais energia do que outros? Sim, tem os alimentos... Na verdade, os alimentos, eles são divididos em energéticos, construtores, né? Então, os carboidratos, por exemplo, são os alimentos energéticos. Então, são uma das principais fontes de energia para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que depois gastar eles, gastar essa energia. Tem que Se ser a gente não consumida. gasta, ela vem tudo pra cá, é isso? Isso, e também o nosso corpo, ele em repouso, ele tem o gasto energético, né? Ele precisa de calorias para ser usado nas funções vitais. E como é que eu sei, Paula, se eu tô precisando consumir mais alimentos energéticos do que outra pessoa? Todo mundo ele tem um gasto calórico basal, né, que a gente chama de TMB. Então, todas as pessoas precisam dessa energia. Então, umas mais, isso vai diferenciar o tamanho, o peso, o sexo da pessoa, né? Então, E a atividade diferencia. física tem a ver também? Também. Então, Uma pessoa que gasta mais energia, né? Sim, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem que repor. Então, a alimentação é o nosso Serve pra combustível para isso. Muito bem. Não quer dizer que uma pessoa que precisa trabalhar à noite, precisa ficar com uma energia a mais aí durante o dia, possa ingerir mais esses alimentos para ficar acordado, ou não? Então, muda muito também essa questão do sono, né? Da rotina e da pessoa, por quê? Porque à noite o nosso organismo ele vai diminuindo o metabolismo. Então, ela precisa, assim, de uma energia extra, né? Que a gente providencia da alimentação. Mas muda muito também o período do dia de quanto a gente precisa gastar também de energia. Então, à noite, Tem como que o fazer nosso... uma continha aí, Isso, né? como o nosso corpo está se preparando para o sono, então a gente vai usando menos energia. Aí o caso diferente de quem trabalha à noite, que muda a rotina, Já muda tudo, né? é diferente. Então né? é muito individual isso. Quero começar por esse aqui, que é o primeiro de todos. Isso. Sabe o que tem nesse copo, gente? Vocês não vão acreditar. Água. E mais nada. Quando a gente fala de água, ninguém pensa que ela é energética, né? Não, eu não sabia. Mas a água, assim como a Jana falou, ela é que purifica o nosso corpo, então ela é a principal fonte de energia
para o nosso organismo e para todas as funções vitais. Ela que faz tudo funcionar direitinho Tudo lá funciona. dentro. Ela que melhora o nosso metabolismo, purifica o nosso corpo, né? Então a água é o principal alimento. Por isso que a Janaísa acabou de falar pra gente, né? A respeito da água solarizada. Eu tenho que fazer essa água mais ou menos como? Eu ponho num copo assim ou eu ponho numa garrafa com cor, Janaísa? Você pode ou colocar num copo transparente mesmo, se você não tiver a garrafa, ou você pode trabalhar questões específicas com a garrafa colorida. Mas se você quiser no seu dia a dia colocar um copo de vidro, tem que ser vidro, né? E colocar ele ali para tomar 10 minutinhos de sol, você tá energizando essa água com um prana e você vai tomar e ela vai intensificar mais ainda o seu campo energético. Viu só que beleza? Dá pra você unir tudo, né, nessa vida pra ficar bom. Então, água não pode faltar todos os dias. E nesse copo, o que eu tenho? Água de coco, que é rica em minerais, né? Ela é um isotônico natural que vai repor nutrientes que você perdeu, principalmente durante o exercício. Certo. Então é um alimento muito bom também para essa reposição. Então, eu posso, por exemplo, substituir a água pela água de coco ou Ó, não? na atividade física, eu sempre oriento, né, a pessoa a tomar água de coco justamente por a gente transpirar e perder esses minerais, né? Olha lá, galera. Então, é um isotônico natural, que ele tem tudo ali que a gente precisa, de forma natural, sem ser industrializado, né? Então, Melhor ainda, a água né? de coco é sensacional para isso. Agora, esse aqui é famoso, né, Paula? Esse é um termogênico, né? É o famoso cafezinho de todos os dias, né? Todo mundo já sabe. Ah, não pode tomar café à noite, que depois tira o sono, você não vai dormir. É por conta disso, porque ele traz energia pro nosso corpo? Sim, ele vai, como ele é termogênico, ele deixa o metabolismo mais acelerado, né? Então, isso faz com que você fique mais agitado e pode atrapalhar um pouquinho no sono, mas é independente. Às vezes tem pessoas que tomam pra dormir e se sente bem, Eu né? sou assim, eu não ligo, não. Não faz diferença, não faz né? diferença. O corpo já acostumou. E a pessoa tem que saber isso, né, Paula? Ela tem que saber se ela come determinada coisa ou se ela bebe determinada coisa, que aquilo pode mudar o metabolismo dela Com durante aquele dia. certeza, a gente tem que preparar o nosso corpo à noite, porque além da alimentação, do combustível, o descanso é fundamental para repor essa energia, né? Só? Então o sono é fundamental também nesse conjunto. Muito bem. Daqui a pouco a gente termina aqui, que ainda tem queijo, ovo, Os mel, carboidratos. aveia, carboidrato e muito mais, tá? Já volto aqui, tá bom, querido? 1h08, a gente já tá de volta. Eu quero mostrar o meu look pra você. Eu tô de Lily Brands Rio Preto. Essa loja tá demais, viu? Eles montam o seu look personalizado, ó, terninho com shorts. Olha que combinação mais gostosa, gente, para um dia como tá hoje, não é? E o mais legal é que eles vão te dar uma assessoria de moda, né? Eles vão ajudar você a se vestir de acordo com o seu gosto, de acordo com seu estilo, sua necessidade. Essa assessoria não custa nada mais, viu? Eles trabalham do P ao extra grande, as condições especiais de pagamento, e eles também enviam para todo o Brasil. Eu quero que você acesse o Instagram deles, ó, @lilybrands_Rio Preto, que você vai ficar por dentro de todos os looks, viu? Adorei esse aqui. Gostoso, né? Vamos lá? Obrigada, bem, obrigada, bem. Vamos falar agora da evolução das coisas, porque eu adoro fuçar lá no passado, né, Alexandre? Para saber como é que eram as coisas quando a gente ainda nem sonhava em nascer, né? Gente, a iluminação nos dias de hoje, né, ela ultrapassa só a funcionalidade, ela tá assim cada vez mais presente na decoração. Você viu o nosso lustre lindo aqui, né? São projetos desenvolvidos para cada ambiente, né, Alexandre? Sim. Combinando com o móvel, combinando com o gosto, com o bolso também, né? Antigamente, as casas eram iluminadas assim, ó, por vela. Vela, gente. Pois é, você vê nos filmes antigos aí, né? Era só velinha, né, Alexandre? Pra lá e pra cá. Como essa vela aí que você tá vendo, ó, né, na imagem, aí num candelabrinho. E o pior é que essas velas aqui causavam incêndios enormes, viu? Matou muita gente na Dinamarca, século XVIII, não é incêndio verdade? na Dinamarca, na Holanda, em Londres, também houve um incêndio de Londres. Por conta da vela. Sim, era o que eles porque utilizavam na época. utilizavam- Vela e tocha também com óleo. Tá, isso século XVIII, é isso? Século Mais ou menos? XVII. 17. Gente, já imaginou? Você sabe como é isso, né? Quem nunca ficou sem energia em E casa? não era um incêndio local, isso incendiou a cidade inteira, porque era tudo de madeira. Quem nunca ficou sem energia Pois em casa, é. né? E teve que correr lá e acender uma Acender uma velinha. vela. Não é verdade? Daí vai lá no banheiro com a vela. Não é? Daí a vela apaga, daí fica escuro. Nossa, é um sofrimento, né? Às vezes meia hora sem energia em casa parece que
Tem 3 terrível. dias aí, né, gente? Ó, as velas foram substituídas depois por recipientes com trapos e barbantes embebidos no azeite, né? Pra iluminar todos os ambientes, né? Mas, ó, o que que é? Ah, esse aqui? É esse aqui. Aqui, qual que é esse aqui? Qual que é? Bom, Esse esses aqui? havia um Nossa, eu nem sabia que isso pavio. aqui fosse. Isso aqui é uma lamparina. Ah. Uma lamparina, você coloca um pavio, que é ou um trapo mesmo, como se Aqui. utilizava aqui, Ó. e queimava. Algumas lamparinas Gente. antigas eram a querosene, então é o que se usava nelas. Algumas outras eram de álcool. Álcool muito perigoso, extremamente explosivo e causava acidente. Então o querosene era melhor. Então essas lamparinas de querosene foram muito utilizadas no século XVIII, século XIX e início do século XX. Gente, olha só que legal, né? Agora, essa foto que tá no ar aqui, ó, é só para contar para vocês que antigamente as cidades, elas tinham uma pessoa responsável por acender os candeeiros nas ruas, ou seja, o famoso poste que hoje acende sozinho. Antigamente tinha uma pessoa, poste por Tinha. poste lá acender, várias pessoas, né, no caso. Em Portugal, chamado de candeeiro mesmo. Candeeiro. Aqui no Brasil, de lampioneiro. Lampioneiro, Até o legal. final dos anos 20, início dos anos 30 do século passado, a cidade de São Paulo era assim. Havia o lampioneiro, que ia lá acendendo poste por poste. Quando dava 10 horas da noite, ele vinha apagando poste por poste. Porque daí todo mundo tava Todo mundo dormindo. tinha que dormir, isso. Não tinha. Eram os lampiões de gás. Mas olha, Esses lampiões eram a gás, então ele passava lá e acendia um por um. vai saber se não era mais gostoso dormir Pois nessa é. época. Por quê? Porque você tinha uma disciplina, gente, né? Tudo bem, não tinha liberdade nenhuma, né? Mas tinha uma disciplina, tal hora tem que ir pra cama e tem que ir pra cama, não tem jeito. Olha só que legal, né? Eles acendiam um por um ali. E aí o que que era ali, né? Era gás. A Era gás. gás. Então tinha uma tubulação de gás. Já era nem um mais fogão. moderninho. Que nem um fogão. Você abre e acende. Mas no século XIX, muitos eram com querosene. Ele tinha que, às vezes, carregar isso com querosene. Nossa. E no século XVIII eram tochas. Aí não tinha isso. Era aquela Tá. tocha, você queimava e deixava nas ruas. Aquela que a gente vê Assim. nos filmes lá, né? Que dá um medão daquilo. O homem sempre utilizou o fogo como iluminação. Iluminação. Desde os ancestrais humanos, tá? Os hominídeos, você pegar o Homo habilis, há 2 milhões de anos atrás, ele já utilizava o fogo, ele não dominava o fogo. Tá. O fogo, quando caía um raio, punha fogo, ele cultuava e cultivava esse fogo. Entendi. Talvez há 80, 100 mil anos atrás, o homem aprendeu a produzir fogo. Olha E só. a partir daí iluminava os Ele ambientes. percebeu que produzindo ele iluminava. Isso. E ao longo da evolução, Foi já depois de Cristo, vão surgir muitas técnicas utilizando azeite para poder queimar. As candeias, aquelas bolinhas famosas, a lâmpada de Aladim, lâmpada de Aladim, colocava-se óleo dentro dela e acendia-se no bico. Então a pessoa andava com aquele aquilo. negocinho. Gente, O símbolo, por Pureza, né? exemplo, o símbolo da enfermagem é uma lâmpada dessa de Aladim. Sim. Porque Florence Por quê? Nightingale, que é considerada a mãe da enfermagem, ela, durante a Guerra da Crimeia, saía de noite, de madrugada, com uma lâmpada daquela em campo de batalha para salvar não acredito. os soldados feridos. Então, o símbolo da enfermagem é essa lâmpada. por conta dela. Por conta dela. Que legal, Depois né, vão ter outros, aí vão vir Sim. as lamparinas. É. O- Começou lamparinas como essa também. Esse também é uma lamparina, mas Uma esse aqui lamparina. Nossa Senhora, hein? Isso. Esse é de lamparina Trambolhão, ou né? lampião, como Olha. é conhecido. Aqui você tem ali dentro o pavio dele, onde ali você umedece ou com álcool, ou com querosene e põe um reservatório e queima. Tá. O bulbo de vidro aqui é para proteger do vento, para que não apague. Começaram a pensar um pouco Sim. melhor, né? E aí Queria você tem entrada de ar também, porque senão a chama apaga. Apaga, verdade, né? Eu queria colocar no ar a primeira lâmpada. A primeirinha de todas, né? Ela surgiu, essa daí, ó, é a lâmpada, é a incandescente, em 1879, né? Thomas Edison adquiriu a patente, desenvolvida ao longo de décadas por vários inventores, até chegar nesse modelo, Alexandre. Veja, Que luta, hein? os primeiros modelos vão começar com o químico Humphrey Davy. Ele usava um arco voltaico. O que é isso? 2 hastes, que nem 2 antenas, com uma alta tensão, surge uma faísca, parecendo uma solda. De uma pro outro. De uma para outra, igual o Mais ou menos solda. o que tem dentro da lâmpada hoje em dia, aquelas... Não, esse é um filamento. Ali Tá. não, ali não havia contato. Ah, não? Eram 2 hastes duas assim, e um separadas. raio pulava de uma haste para outra. Igual solda mesmo. Tá, certo. Só que aquilo durava pouco, incomodava os olhos demais Sim. e risco de choque elétrico. Com o tempo foram aperfeiçoando e construindo um filamento, que é esse fiozinho. Que é esse aqui. Isso. Que tá aqui dentro O que, da que lâmpada. acontece com esse filamento? A corrente elétrica passa, ele não é um fio comum, ele é um fio
na qual há uma alta resistência à passagem de corrente elétrica. Então aí ocorre aquele efeito Joule que eu comentei. Certo. A corrente elétrica ao passar aqui produz calor, então ele fica incandescente, libera luz e calor. A lâmpada de Edison teve um problema, ele usava filamento de carvão. O carvão, ou grafite, no momento que ele aquecia, ele evaporava e deixava todo o bulbo preto. A lâmpada não durava 20 minutos. É verdade, tinha esse negócio, né? A lâmpada queimou, ficava preta. Para ele chegar nesse filamento, demorou bastante. Mas uma vez que conseguiu, aí nós temos a iluminação. A partir daí começaram a iluminar casas, bairros e tudo mais. E nessa época aqui, quem tinha acesso à invenção, né, de Thomas Edison, era só quem tinha muito dinheiro, Alexandre? Não, no início, quando ele não, patenteou conseguiu, isso... todo mundo conseguiu pôr nas casas. Thomas Edison era um grande visionário, um empreendedor. E logo que ele pensou nisso, ele pensou em maneira de como instalar isso para todo mundo, como iluminar um bairro. Legal, né? Legal. E a partir daí vão ter os primeiros bairros iluminados já, produzindo lâmpadas em série. Muito bem. Então daqui a pouco a gente continua para falar desses outros aqui até chegar na mais moderninha e econômica. Perfeito. Combinado? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Eu já estou batendo um papo aqui com a Paula Barbosa, que é nutricionista, a respeito do que a gente pode comer para aumentar um pouco a nossa energia durante o dia, né? Uma pessoa que tá meio desanimada, Paula. Ai, tô desanimada, tô sentindo que eu tô com energia ruim, que nem a Janaísa falou. Ai, aqui tem sol e tal, mas não tô afim de sair de casa. Ela pode colocar um desses alimentos no dia a dia dela? Ela vai se sentir melhor? Com certeza. A alimentação ela tem muito a ver também com o humor, né? A pessoa, às vezes, que come excesso de açúcar, ela acaba ficando mais mal-humorada. Olha só. Esses alimentos industrializados, isso acaba faltando nutrientes. Então, essa carência de nutrientes, ela tem esse efeito no nosso humor. Tá. Então, a alimentação é fundamental também para essa questão do humor e Do jeito que a pessoa encara o dia. Isso, com certeza. Né? Porque você já ficou com fome? É horrível, né? Você fica nervosa. Tem ovo e leite. Opa, quer dizer, queijo e ovo. Eu olhei aqui e falei, será que é o leite, né? Será que o leite tá... Derivado. Bom, obrigada. O que eu posso fazer com esses dois? Que hora do dia que eu posso consumir? Então, são as proteínas, né, desses alimentos, elas são construtoras. Então, eu sempre falo, a gente tem que consumir todas as fontes alimentares e a proteína é muito importante para isso, para a construção do nosso tecido, da nossa musculatura. Então, horário. Tem que ter proteína em todas as refeições. Então, os ovos, o queijo, né? Então, a gente pode colocar no café da manhã, os ovos... E qualquer queijo ou tem que ser esse queijinho branquinho? Não, qualquer queijo, não processado, né? Eu indico um queijo que tem uma cura melhor, né? Um queijo mais curado, que ele é um queijo mais natural e mais saudável, mas não importa qual. É só evitar os processados mesmo, né? Que aí tem muita química, né? Aí desconstrói tudo que a gente está falando Isso. aqui, né? Aveia e mel. Duas coisas que combinam com banana, né? Banana amassadinha. É um trio perfeito. Oh, meu Deus do céu, né? Como eu adoro. Mas eu posso fazer, tipo, comer 3 bananas de uma vez, assim, tal? Depende, né? Depende de quanto você estiver gastando de energia. Gastando, então não não vou comer nem meia banana. E eles combinam porque a banana, além do carboidrato, ela tem uma fonte muito boa de potássio, né? Que é bom para quem está fazendo atividade física também. E a combinação dela com as fibras da aveia. A aveia também entra como um alimento, como um carboidrato, um alimento energético, rico em fibra, que isso vai ajudar muito no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então é importantíssimo que ele esteja saudável. Sim. Né? E o mel, ele entra também como energia, porque ele é um açúcar natural. Né? Então essa combinação aí para o café da manhã, pré-treino, vai dar uma disposição e a gente vai usar ele como fonte de energia para ter esse gasto. E Paula, uma pessoa que já tem muita energia, sabe aquela pessoa ligada na tomada o tempo todo, né? Ela deve evitar esse tipo de alimento ou isso faz parte da personalidade dela? Quanto ela mais tem, ela mais gasta e ela precisa repor? Com certeza. Quanto mais tem, mais você vai gastar, né? Então, assim, lógico, tem alguns alimentos que por exemplo, a cafeína, que a gente tenta evitar, não indica a fazer o uso ao longo do dia todo, né? Nos horários que a gente comentou também é importante. Então, ter horário estratégico para estar usando. E os alimentos que dão mais energia, então é bom evitar sim. Mas eu falo mais da cafeína. Mais da cafeína.
E ali você tem a batata doce e o coco. O coco também são fontes de carboidrato. O coco, em específico, ele é uma fonte boa de gordura, que a gordura também fornece energia. Então, é um alimento, assim, maravilhoso para fornecer essa energia, isso. E quem treina come muito batata doce, A batata né? doce, na verdade, não só ela ficou, né, como... batata doce com frango, né? Isso, ficou como o alimento fit, Sim. né? Mas não, ela é um carboidrato de excelente fonte de minerais também, mas é um carboidrato complexo. O que significa isso? Ela vai fornecer a energia gradual, ela não tem uma absorção rápida desse açúcar do carboidrato. Então, por isso que a gente indica, porque você vai usar a energia dela durante o treino todo, ela vai te dar mais saciedade por um longo tempo. Então, por questão de saciedade também que a gente indica mais. Tá, e tem algum alimento que não tá aqui na nossa bancada e que você gostaria de falar que é legal, que é um alimento que traz energia, talvez, sei lá, as nozes, as amêndoas, oleaginosas, né? Isso, como eu falei do coco, né? As oleaginosas é uma fonte de gordura e também fornece energia. Certo. Então, eu acho importantíssimo a gente incluir no nosso dia a dia, né? Como fonte de energia e também de minerais. Muito bem. Então tá bem explicadinho. A gente já sabe agora onde a gente vai buscar energia nos nossos alimentos, porque não pode faltar, Não né? pode faltar, tem que se alimentar. Muito bem. Você fica aqui com a gente. Tá Vamos bom. curtir Obrigada, aqui a evolução viu, da amiga? nossa lâmpada, né? Você tá Muito gostando? bom. Legal, Muito né? bom o programa. Coisa, né, gente? Fico pensando nessas coisas, não é, Jana? Não é? Como é que era o negócio antes da gente nascer, né? Que sofrimento. Esses dias eu fiz do ferro de passar, Alexandre. Você não tem noção o peso Pois do é. ferro de Pegar aquele em brasa. antigamente. A gente reclama hoje em dia de passar roupa, não, devia agradecer essas pessoas que fazem essa evolução aí das coisas, né? Bom, vamos continuar agora por onde... Que é esse aqui? Esse também é Isso aqui lamparina? são lamparinas São também outros do tipo tipos? lampião. Ah, lampião, Mas é. é querosene. Mas você poderia adaptá-lo ao gás e fazer o lampião de gás também, Ah, como vende sim. alguns. Só que aí ele precisa de uma malha para poder distribuir a chama. Esse aqui tá Aham. sem. Muito bem. Tem Esse aqui é uma lamparina também, Também. a vela, daquelas que se usa hoje moderna para decoração, mas no passado você colocava a vela aí dentro para ela não apagar e você levava pela casa. Aqui tem a abertura, ó. Isso, ou pendurava isso no ambiente. Isso é bonitinho, né, gente? Tem um WhatsApp, o que é? Tem gente que tem lamparina em casa. Quem é? A Marli de Catanduva. Ela pôs assim, tinha lamparina em casa quando eu era criança. A minha mãe tem até hoje. Olha que legal, né? É Bacana. gostoso cuidar dessas coisas, né, Marli? Obrigada pela participação, viu? Fala pra sua mãe guardar aí sempre, porque é raridade. Sim, sim. Né? Esse daqui a gente encontrou numas lojas, assim, bem raras mesmo. Foi difícil a produção encontrar. Aliás, eu quero aproveitar, Alexandre, mandar um beijo para toda a produção do programa, porque quem está por trás das câmeras é que vai atrás de tudo isso aqui que a gente vê, que vai atrás dos alimentos, que monta tudo bonitinho, que deixa legal para aparecer na televisão, que liga para o Alexandre falando que o Alexandre tem que vir, que liga para a Janaísa, que coloca água para mim, ou seja, eles pensam em tudo antes do programa acontecer. Então, ó, um beijo para toda a minha produção aí, que é sensacional. Bom, vamos começar a modernizar o negócio agora? Olha, essa aqui é uma lâmpada incandescente. Essa é a evolução da lâmpada de Edison. Daquela lá, tá. É o mesmo princípio, só que o invólucro, colocar um gás inerte a baixa pressão para reduzir com que ela conheci. queime. Aí ela tem um filamento. Esse filamento hoje não é carvão, ele é tungstênio, tá? E a vantagem, essa lâmpada nós usamos por muito tempo. Muito. Tá? Olha só. Qual é a desvantagem? Superaquecimento, ou seja, ela ferve, se você encostar Sim, a mão nela, sim. você se queima e tem um gasto de energia muito alto. Essa não se usa mais quase, né? Hoje já não se nem usa se vende mais, mais, não se né? vende Se eu não me mais, engano, né? Essa tá? daqui. De É. alguns anos atrás parou a fabricação de lâmpadas incandescentes. Quando a gente pensa em lâmpada, né? A gente pensa nessa daqui, né? O que vem na nossa cabeça é uma lâmpadazinha assim, é a lâmpada das boas ideias, não é? Mas essa ficou já, isso fica só na boa ideia, porque Ainda tem na casa casas não. especiais que vendem, mas é assim, para decoração, você sob encomenda, mas normalmente você não encontra mais na loja. E ela também é gastona, não é? A energia Bastante, bastante. Por quê? Uma boa parte da energia dela vira calor. E você paga por esse calor. Aquilo que você falou no sofá ali. Isso, você está pagando por um calor que não é o objetivo da lâmpada, que é produzir luz. tá? Muito bem. E depois veio essa. Essa aqui é a lâmpada fluorescente. Sim. Primeiro aquelas de tubo, que a gente conhece. Sim. E depois essa aqui. Isso aqui é um tubo contendo um gás, um vapor de mercúrio a baixa pressão,
onde você tem eletrodos que dá uma alta descarga, aqui, uma alta tensão. Então a voltagem vai lá em cima, ioniza esse gás. O que é isso? Esse gás fica carregado eletricamente e ele interage com um pó que tem aqui dentro, que é fósforo. E na hora que ocorre essa interação, ele emite aquela luz branca. Você sabia disso? Pois é. Alexandre Esta lâmpada, sabe de tudo. ela ficou conhecida no mercado como lâmpada fria. Por quê? Porque ela não esquenta como incandescente, mas ela esquenta também. Tá, mas ela é não muito como aquela mais lá. econômica Isso que eu ia falar, já é mais econômica e também. dura muito mais. Uma lâmpada dessa aqui, em média, ela foi projetada para durar em torno de 2.000 horas. Tá, nossa, Uma dessa aqui chega a 6.000, 8.000 horas. né? E economizando ainda melhor ainda. Agora essa daqui, E essa é a mais moderninha. A mais moderna, essa aqui é uma lâmpada de LED. De LED, deixa eu mostrar ela aqui. Ai, que bonitinha, né, gente? Na É ver- bonitinho a lâmpada, né? Na verdade, ela só tem o formato desta aqui. Sim. Porque, na verdade, não precisa nada disso. Isso aqui é só uma É. capa plástica. Ah, é? O LED tá ali dentro, são pininhos muito pequenininhos. Ah. Tá? Deve ter 6, 8 LEDs Se a ali gente dentro. quebrar ela, que a gente Mas consegue você pode ver. arrancar essa capa, ela continua acendendo Tá. da mesma forma. Mesma tá? coisa, ela é só só tem- para distribuir melhor a luminosidade e parecer mais com essa. Agora, quando a gente vai procurar uma lâmpada dessa aqui pra comprar, ela é bem mais cara, né, Alexandre? Bem mais cara. Bem mais. Mas o investimento Compensa. inicial compensa muito, porque depois você economiza na conta Essa de luz. lâmpada, dificilmente ela queima por pequenas variações de tensão. Ela resiste muito. E ela chega a durar 25.000 horas. Uau! Tá? E uma lâmpada como essa, ela tem uma potência de 6 watts. Ou seja, isso gasta muito pouco comparado com essa, que tem uma potência de 100 watts. Caramba, de Ou 100 para seja, 6. Então, isso aqui é muito Ilumina econômico. mais, né? Ilumina, ou mais ao mesmo tempo. É que a Tá. luz aqui é bem branca. Certo. O fenômeno que ocorre aqui, ele é diferente, que não é... Aqui o que você tem é um semicondutor. O que é um semicondutor? Um material que, dependendo da temperatura, ele passa a ser condutor ou isolante. São dois, um de carga positiva, chamado semicondutor T, e o outro chamado semicondutor N, de carga negativa. Você Tá. junta esses dois, aplica uma diferença de energia entre as extremidades, os elétrons se acumulam no meio dos dois. E quando o e pega elétron aquele- salta de um lado para o outro, ele emite luz. Isso numa velocidade incrível. O fenômeno aqui, ele é um fenômeno em escala atômica subatômica. Portanto, isso aqui é uma evolução, uma consequência da física quântica, da mecânica legal. quântica. É graças à evolução da mecânica quântica que a gente conseguiu desenvolver LEDs. E hoje a gente tem lâmpadas que iluminam. E mais, hoje nós temos LEDs coloridos, inclusive LEDs Sim, produzindo branco, aquelas azul. fitinhas, Chegou a dar né? o Nobel de Física poucos anos atrás, o desenvolvimento Muito do bem. LED azul. Eu sou sua fã, Alexandre. Parabéns, viu? Tanto conhecimento, Obrigado. né? Então vamos comparar aqui, ó, a evolução das coisas. Ó como é que era e ó como é que é hoje. A gente pode comparar com esse, Pode, não pode? pode comparar. E a gente não pode esquecer, já que estamos falando de iluminação, de uma outra tecnologia quântica, que é o laser. Sim. E não deixa de ser luz. Laser verdade, é luz é uma também. luz. É uma luz mais concentrada. Aham. O que muda é a produção dessa luz. Tá. É um feixe de luz altamente concentrado, onde as partículas, como a gente chama de luz, os fótons, eles estão todos vibrando em fase, ou seja, conjuntamente. Caramba. E o laser, em alguns locais, é usado como iluminação Olha aí, também, com também, decoração com e decoração. etc. Muito bem, vamos sentar ali no sofá que eu quero fazer uma pergunta para a Janaísa. Toda essa iluminação, Janaísa, que ele falou, é muita energia que nós ficamos expostos, né? Imagina aqui no estúdio, ó, não consigo nem contar quantas lâmpadas nós temos aqui, tudo isso exposto em cima da gente, na nossa casa e tudo mais. Você, dentro do que você acredita, você acha que essas lâmpadas podem influenciar na nossa energia? A gente ficar exposto a certas coisas? Sim, tanto que nas terapias integrativas eles falam que para uma sessão de terapia integrativa, reiki, meditação, para a gente evitar a luz branca e usar a luz de velas ou a luz mais amarela, não tanto a luz branca, porque isso tem a influência no nosso campo energético, né? Então, acredito sim que a gente fica muito exposto e aí às vezes dá um cansaço, um cansaço mental e às vezes quando a gente vai dormir a gente liga aquele abajurzinho amarelinho, aquela luzinha mais pra gente entrar num estado de relaxamento, pro nosso corpo conseguir, porque essa luz branca ela deixa a nossa mente ativa, Sim. né? Então, quando a gente precisa relaxar, por exemplo, na hora do sono, que é quando o nosso corpo energético, ele vai se soltar, né, da matéria, do corpo físico, para que a gente se renove durante a noite.
noite para a gente acordar revitalizado, é importante a gente não estar exposto à luz branca e também os orientais, eles falam que não é legal você estar exposto às ondas eletromagnéticas que vêm da TV. Então, assim, dentro do Feng Shui, eles abominam você ter TV dentro do quarto. Pra você não ficar exposto Celular do lado nisso. do travesseiro, Também então nem não. pensar, né, gente? Fora que ele pode explodir, jogar sua orelha longe. Exatamente. Né? Então, eles falam pra você evitar notebooks que ficam do lado, porque senão eles falam que isso tudo influencia o seu sono e você não consegue acordar revitalizado pro seu novo dia. Você tá vendo só? Dá uma olhada lá no seu quarto, vê o que tem lá, não é? E o que a gente pode fazer, Jana, para manter a nossa energia boa e não deixar que a energia ruim venha até a gente? Existe um jeito aí? O que a gente tem que fazer? Entrou num lugar que tem energia ruim, tem alguma simpatia, começa a rezar, dá Pai Nosso, me protege, não sei o quê, põe a mãozinha pra trás, sei lá, o que a gente faz? Dentro das terapias, né, na acupuntura, como ele falou da energia Qi, da energia Ti, eles falam que a energia Qi é a nossa energia vital. E os orientais também falam que quando os idosos, por exemplo, eles vão terminando a missão de vida deles aqui, que vai ficando mais sonolento, vai ficando mais tranquilo, não tem tanta agilidade, é que essa energia aqui está se desprendendo da matéria para ele fazer a passagem. Ai, meu Deus, eu preciso ter mais energia. Então, Ai, Jesus. mas eles falam que o nosso centro de gravidade, em que a gente pega energia de um ambiente de uma pessoa ou que sugam essa energia nossa, é o nosso umbigo. Então eles falam que quando a gente vai, às vezes, em ambiente de hospital, num velório, num lugar que tem muita gente, ou se você vai até visitar uma amiga que você sabe que não tá muito legal emocionalmente, que você pode tampar o seu umbigo. Você pode pôr um micropore, um algodãozinho, ou até um cristalzinho, uma ônix preta, que é uma pedra, um cristal. Você pode pegar uma pequenininha e colocar e tampar, que você não vai sofrer influência energética do ambiente. Como você às vezes chega em algum lugar, né? Você tá super bem, de repente você chega num lugar, você começa a bocejar. Isso. O seu campo energético tá tentando te limpar para que você não seja influenciado pela energia do ambiente. Assim como quando a gente dorme às vezes fora de casa e a gente não conhece o lugar, ou a gente dorme com outras pessoas e a nossa mente, mesmo que seja inconsciente, ela fica em alerta, às vezes a gente não consegue ter um sono reparador. A gente põe a culpa no colchão. A gente põe a culpa no colchão, no travesseiro. O colchão é diferente, travesseiro não tô conseguindo dormir bem. Tal, e não é. Às vezes não, às vezes é a influência da energia, como na nossa casa, o nosso ambiente já tem a nossa energia, a gente já está sintonizado, a gente consegue relaxar e dormir. Mas às vezes quando a gente está dormindo com uma outra pessoa ou num outro ambiente, a nossa mente fica em alerta a noite toda. E aí o que acontece? O nosso corpo etérico, ele não consegue desprender para que ele se revitalize para a gente acordar bem no outro dia. Vou sair porque eu não estou em casa. E uma pessoa que às vezes está exposta a um estresse crônico, por exemplo, o ambiente de trabalho dela é muito estressante todos os dias. Na hora do sono, a mente dela já começa a pensar que amanhã ela vai estar exposta de novo àquilo, e então ela não consegue dormir bem, ela começa a ter a insônia, ela acorda cansada, ela não tem um sono reparador. Então eu aconselho colocar, às vezes, e depende muito do que você se conecta antes do sono, né? O que você se conecta ao acordar. Então eles falam que às vezes você acorda já ouvindo aquele monte de tragédia, seu corpo, o seu campo etérico já começa a ressoar nessa energia, né? E mesmo que você acorde, num primeiro momento do dia você fala, nossa, acordei com o pé esquerdo hoje. Mas tenta respirar, beber bastante água, trazer às vezes uma mentalização. Existem exercícios com afirmações positivas para você tirar a mente de um ciclo vicioso de pensamento negativo, para você começar a atrair e a criar, a co-criar outras situações externas. Você sabia uma coisa que eu fazia todas as manhãs? Eu acordava, primeira coisa que eu fiz, segunda, né? Primeiro eu abri o olho, a segunda eu pegava o meu celular. E aí começa a chegar a mensagem, e aí tipo, já tem mensagem do outro dia, e aí você começa a embolar uma mensagem, preciso fazer isso, preciso responder aquela pessoa, né? Os compromissos vão vindo no WhatsApp, lembro disso, lembro daquilo, lembro daquilo. Quando eu vejo, eu tô 5 minutos acordada e com a cabeça já desse tamanho, cheia de pensamento. Então agora eu não faço mais isso. Exatamente. Eu nem olho no meu celular, tirei o toque dele, deixa ele lá. Se alguém quiser, me liga, se for urgente, me liga, não é? Uma frase vou ver só depois. Que eu gosto de falar sempre quando eu acordo também, antes de fazer, respirar fundo e pensar, hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Olha, viu? Hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. E aí, porque você tá junto com a gente. Mesmo quando acontece algum obstáculo, algo que não sai, né, fora assim do meu dia,
eu volto a esse pensamento, eu falo, não, mas hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Então eu tenho a capacidade de transformar Mudar essa aquele energia. negócio. A gente tem, a gente pode fazer o que a Exatamente. gente quiser. Continuamos o bate-papo daqui a pouquinho. Eu quero saber, a Janaísa já vai responder. Se pôr sal grosso, você já ouviu? Pôr sal grosso atrás da porta, essas coisas, se você elimina a energia negativa, olho gordo. Vamos ver, daqui a pouquinho eu falo. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, porque quero saber do sal grosso. A gente tem pouquinho tempo, mas vai dar, vai dar, a gente aperta. Duas coisas que eu quero saber, da Janaísa do sal grosso e do Alexandre, que eu sei que você é desligado de celular, né? Sim. Você não liga? Você não gosta? Me incomoda. Mas me é por incomoda. conta dessa injeção de saco de mensagem ou por conta de energia? Não, por conta de injeção de saco mesmo. Eu não gosto, fico preso, aquilo causa um certo estresse, sabe? Incômodo. E como que você faz pra você marcar suas coisas? Eu marco, por exemplo, se eu precisar, eu marco. Se alguém Depois quiser, te liga. eu olho de noite, se alguém precisar, liga. No telefone. E normalmente minha esposa guarda todos os recados, então ela Qual fica que é o nome da anotando. sua esposa? Magna. Magna. Parabéns, Magna. 2 celulares você cuida, né? Do É, seu e do pois dele. é. Pois é, né? Você é muito ligada no celular, Paula? Trabalho bastante. Não é? O que a gente faz? Tem hora que enche um pouquinho. Não o tem hora? saco, Mas sabe, gente, agora é fica sério. estressado. Só de eu tirar a notificação Não, é. do WhatsApp, ele não vibra, ele não faz nada. Não, é a melhor coisa. Eu só deixei do meu filho. Meu filho é o único que toca. toca. É o que toca, né? Porque daí eu já sei que é ele. Já dá um alívio. Porque daí é você que manda no celular. Você vai ver a hora que você quiser, não a hora que tocar. Já ajuda um pouco, né? Mas é importante lembrar que ele é necessário. Se você Sim, vai para uma sim, viagem, sim. você leva, liga, Sim, mas... sim, é emergência. Agora, né? um dia Você não comum pode ficar eu não escravo uso, dele, né? Exatamente. Exatamente. Jana, posso meter sal grosso na minha casa inteira? Atrás das portas, vasinho, planta, dentro do bolso? Ajuda? Mais ou menos, né? Assim, ajuda, mas o sal grosso a gente tem que tomar cuidado porque ele é um neutralizador de energia. Ele zera a Tanto a energia. boa quanto a ruim? Tanto a boa quanto a ruim. Ele vem para fazer uma limpeza, então ele vai zerar. Então eu sempre aconselho para quem for fazer às vezes alguma coisa com sal grosso, colocar alguma coisinha junto, um alecrim, né? Colocar uma sálvia, algo para energizar positivamente. Aquele que você fez pra mim tá lá na minha mesa ainda. Ah, é? Ah, Então. ele tem alecrim, né? com ele. Isso, você pode pôr ou sal com algum cristal, um citrino, né? Você pode colocar para energizar. Então, assim, banhos de sal grosso, colocar sal grosso Atrás no da ambiente, porta, quando vem a visita sozinho. chata. Sozinho não, porque ele vai neutralizar, você vai começar a se sentir muito apático, muito sem energia. Então, sempre que for usar, associar alguma coisa que energize. Então, o alecrim é ideal, a sálvia é legal também colocar. Tem alguma coisa que espanta a energia ruim? Tchau? Não, nada, né? Um cristal, Pensamento? turmalina negra, mas eu aconselho Pensar assim. um Pai Nosso? Mas o que vai manter a sua energia sempre saudável e de forma positiva é o que você pensa, são as emoções que você gera, são você desejar bem pro outro, você não ficar criando sentimentos ruins em relação a outras pessoas, é o que vai te manter sempre com uma energia saudável. Vocês usam isso no dia a dia? Tentam manter o pensamento na positividade? Você usa isso, Bom, Paula? abstrair as coisas ruins, eu acho que não tem nada melhor. Tentar Tem que- evitar, né? Tem que pensar que tudo que a gente foca expande. Tá. Então, se eu ficar focando numa Seja energia problema. de medo, de obstáculo, de dificuldade, vai expandir. Então, eu prefiro focar em prosperidade, em felicidade, em saúde. Numa bomba de chocolate. Adoro, né? Numa bomba, daí vai vir bomba, você vai ganhar bomba, todo mundo vai trazer bomba aqui. Vamos trazer uma bomba pra Mira Filizola? Vamos lá, primeiro que trouxer. Pode focar Ótimo. numa coisa boa, Pode assim? focar, Pode pode focar. focar. Pensar em com coisas certeza. boas faz bem. Lógico, né? Fundamental. É bom demais. E comer coisas boas também. E a energia do nosso programa, como está hoje? Nossa, Tá maravilhoso. Tá muito boa? bom. Tá iluminada, Você né? vê que até as cores a gente acabou Nós estamos Verdade. combinando. Ó. alinhando pela energia do Verde, do rosa. programa. Verde, as duas de rosa, sem Exatamente. combinar, sem combinar. Isso é energia, não Isso é energia. Muito. Tinha uma vez, contar rápido, um amigo meu, ele era locutor, ele estava fazendo um evento, né, num palco, e na praia, segurando o microfone, e aí veio um cara, era fã dele, e foi dar a mão pra ele. No que ele deu a mão, ele tava com o pé molhado e energizou, e eles levaram um choque, porque tava com o microfone na mão, né? E aí ele falava, cara, tua energia é incrível, tua energia, olha, me arrepiou.
arrepiou, me deu até choque, mas não era o microfone. Era outra Eletrizante. energia, né? É outra energia, eletrizante. Janaísa, muito obrigada, Eu minha que linda. agradeço Muito mais bom uma receber vez. você, tá Obrigada. bom? Paula, obrigada mais viu, uma Mira? vez, lindona. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigada, muito Alexandre, obrigado. obrigada pelas suas informações, viu? Muito obrigado. Ó, beijo, tchau. Vamos tirar uma selfie ali? Vamos. Vamos lá. Vamos. Aqui mesmo, ó, pode ficar. Vem cá, vamos só junto aqui. Ali em cima, ó.